Olá, pessoal! No episódio de hoje, vamos conversar sobre um tema que está presente cada vez mais na vida das empresas e dos profissionais, o marketing digital. Mas hoje o nosso foco é diferente. Vamos conhecer a trajetória de alguém que iniciou no design como uma curiosidade, se apaixonou pelo marketing e viu ali uma oportunidade de carreira. Hoje vamos conversar sobre a sua jornada, sobre os bastidores do marketing e como é possível transformar uma paixão em profissão. Seja bem-vinda, Hilary Soares, é um prazer ter você aqui com a gente. Para a gente começar, eu queria saber como o design entrou na sua vida. Bom, o design entrou na minha vida logo na adolescência. Eu estudava numa instituição federal e lá a gente tinha muitas apresentações de trabalho. E durante essas apresentações tinha que ser criado, slides e tudo. E uma amiga então me apresentou um aplicativo que chama Canva para poder melhorar essas apresentações, os designers dos meus slides. E então eu aprendi ali uma ferramenta maravilhosa e foi assim que o designer entrou na minha vida. Então você aqui começou lá no ensino médio, com o Canva. Eu queria saber em qual momento você percebeu que isso podia ser, além de um hobby, se tornar algo profissional. Então, como eu aprendi muito cedo a mexer nessa ferramenta, eu achava que todo mundo sabia mexer nessa ferramenta. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que não, nem todo mundo sabia, ou nem todo mundo queria, ou nem todo mundo tinha tempo de mexer no Canva. E foi aí que eu descobri uma oportunidade. Algumas pessoas até sabiam mexer, mas não queriam mexer, eu não tinha tempo para isso. E eu acabei pegando essa responsabilidade de criar essas artes que eles gostavam, que eles queriam colocar no Instagram deles, e acabei cobrando e se transformou ali numa profissão, digamos assim. É muito interessante como às vezes uma curiosidade pode ser um ponto de virada de carreira. Você fala nos seus conteúdos que não basta apenas você criar posts aleatórios, que há uma estratégia por trás que faz com que realmente o conteúdo dê certo. Como foi essa descoberta para você do marketing digital estratégico? Então, na verdade, eu ficava observando que os vídeos e as postagens de grandes influencers pegavam milhões de views, um resultado maravilhoso. Eu comecei a me perguntar se eu pegasse essa estratégia dos influencers e aplicasse nas empresas, eu conseguiria vender mais. Mas aí eu tive a minha primeira grande decepção, porque não é tão simples assim. Não é só pegar o que eles fazem, jogar na empresa e magicamente as coisas vão acontecer. Dentro da empresa, a gente trabalha com funil de clientes, Então, diferente dos influencers que posta por diversão, a empresa não. Ela precisa captar esse cliente, nutrir esse cliente de informações para no final vender para esse cliente. Então, a minha descoberta no marketing me trouxe algumas dessas respostas, que não é tão simples quanto eu estava pensando. E hoje existe alguma receita mágica que faz com que um conteúdo dê certo ou depende de negócio para negócio? Então, na verdade, eu diria que cada empresa tem a sua própria receita. Apesar de eu sempre falar que o marketing é uma ciência exata, vai de empresa para empresa. Eu posso ter 10 clientes do mesmo nicho, por exemplo, 10 manicures, as 10 manicures falarem do mesmo assunto, mas ainda assim cada conteúdo vai ser único, porque cada manicure vai falar de uma forma diferente do mesmo assunto. Então eu diria que a função do marketing hoje em dia seria descobrir qual é a receita de cada empresa e aplicar essa receita para que dê certo os seus conteúdos. Você trabalhou em uma empresa que te deu essa virada de chave, que foi a Star Toys. E lá você não trabalhava com marketing diretamente, você era do setor fiscal. Eu queria entender como foi essa transição para você da área do setor fiscal para o marketing. Então, eu já era formada em RH, eu trabalhei numa faculdade, num escritório de contabilidade e logo depois de eu sair desse escritório de contabilidade, eu entrei na Star Toys continuando como se eu estivesse dentro do escritório de contabilidade ainda, trabalhando na área fiscal. Mas a minha paixão já era marketing, porque toda essa burocracia nunca foi o meu forte, mexer com papéis, essas coisas, eu gosto de coisas mais criativas. Eu apresentei a proposta para o dono da empresa, e ele falou que ia pensar. E aí, 10 meses depois, eles resolveram criar, de fato, dentro da empresa uma área, um setor de marketing que ainda não existia, e me deram essa oportunidade de ser a gerente. Ou seja, eu tive que construir o setor e aplicar o que eu sabia dentro do marketing. Então, foi uma trajetória assim, que foi desafiante.
Eu me senti muito insegura no início, apesar de eu saber o que fazer, mas a insegurança às vezes toma conta, né? Então foi uma grande descoberta, foi um grande salto, e meu primeiro cliente de fato foi uma importadora, que tipo, a nível nacional, digamos assim. Você consegue me dizer quais são os erros mais comuns que as empresas elas cometem quando elas começam a trabalhar com os anúncios? Primeira coisa que as empresas fazem de errado é não arrumar suas contas. Por exemplo, quando você vai receber visita em casa, você não deixa a casa toda bagunçada. Então, por que você vai receber um cliente novo e as suas redes sociais vão estar uma grande bagunça? Quando eu começo a trabalhar com um cliente novo, a primeira coisa que eu faço é a configuração de todas as contas. Conta de gerenciador de anúncio, a conta do Instagram, a bio, os destaques para ter tudo certinho. Então, às vezes, começar a trabalhar com um cliente novo gera um pouco de trabalho, porque vai ser 1, 2 meses só organizando para que consiga captar cliente novo e quando esse cliente chegar, já esteja tudo organizado. Tem que ter uma base bem sólida para os resultados começarem a aparecer, né? Exatamente. Hoje tem muita coisa legal no seu trabalho hoje em dia. E uma delas é a questão do tráfego pago e o orgânico, que eu já vi nas suas redes sociais, nos conteúdos, que as pessoas costumam tratar isso como rivais, mas que você costuma dizer que um impulsiona o outro. Você poderia explicar pra gente? Então, o tráfego orgânico basicamente é aquele conteúdo que você não usa dinheiro para poder chegar até as pessoas. A partir do momento que você percebe que um conteúdo dessa forma, gratuitamente, já chegou a milhares de pessoas, por que você não vai investir um pouco de dinheiro ali para que ele chegue ainda mais longe? Hoje em dia tem uma grande rivalidade entre os gestores de tráfego e os gestores de tráfego pago e de tráfego orgânico. Na minha consultoria eu trabalho com os dois. Porque, como eu disse para você, eu preciso que essa casa esteja organizada, esse perfil esteja coerente com o que vai estar no anúncio, para que quando a pessoa chegue, ela tenha ali à disposição dela centenas ou dezenas de conteúdos que ela vai poder consumir até ela de fato querer comprar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para você de um grande influenciador que é o Pedro Sobral. Não coincidentemente é meu professor de tráfego pago. Quando você entra no perfil dele, eu consumi os conteúdos dele por cerca de 1 ou 2 anos, antes de comprar de fato o curso dele, eu consumi muito conteúdo. Então assim, eu entrei dentro do perfil dele, tinha uma bio perfeita, tinha os destaques deles ali, era muito bem feito, tinha stories todos os dias, falando sobre alguma curiosidade e principalmente tinha conteúdo ali dentro. Eu consegui aprender muita coisa com ele só no orgânico, sem comprar nada. E aí, com o tempo, eu fui me aprofundando e fui vendo que eu estava dentro daquele funil de cliente que eu falei para você no início, que eu estava cada vez mais chegando mais perto do fundo desse funil, que é quando a pessoa, de fato, toma a decisão de comprar de você ou da sua empresa. E o que você observa nas campanhas que dão certo? Não tem uma receita, vai basear muito, dependendo muito do seu objetivo. Dentro do marketing, a gente tem principalmente 5 objetivos de campanha. A gente tem tráfego, reconhecimento, engajamento, apps e aplicativos e mais um que eu não vou lembrar agora porque a gente quase não usa. Muitos. Então, dentro desses objetivos, você tem que escolher um e focar nele. Se você quer, por exemplo, mensagens no seu WhatsApp, você vai escolher ali engajamento e aí, a partir disso, algumas palavras-chave que você coloca no seu conteúdo, imagem ou vídeo, é que vai atrair as pessoas para o seu conteúdo. Então, não tem uma receita para eu te falar o que eu observo que dá certo. Eu preciso entender a empresa e a partir desse momento eu vou te falar o que vai dar certo para essa empresa. E hoje no marketing digital, qual é a coisa que você mais gosta de trabalhar? Eu gosto muito do tráfego pago, porque é onde realmente dá a maior visualização, onde de fato eu consigo entregar resultado para o meu cliente. Quando os meus clientes começam a ver os clientes deles chegando no WhatsApp, dando aquele resultado, é onde eles ficam mais empolgados e aí começam, não, porque eu quero investir mais, eu vou tirar um valor para investir ainda mais, para chegar mais cliente. Então é onde de fato eu me sinto satisfeita de entregar um conteúdo para o meu cliente. Bom, Hilary, depois de tudo isso, você decidiu montar a sua própria empresa de consultoria e gestão de tráfego pago. Eu queria entender o que levou você a essa decisão.
Então, quando você trabalha com uma empresa só, acaba que a nível de conhecimento você fica restrita. Quando você já conhece tudo sobre aquela empresa, não tem mais para onde você crescer. E eu queria um pouco mais, eu queria entender sobre outras empresas. Eu vendia brinquedo, mas eu queria saber se eu aplicasse tudo que eu estava aplicando em lojas de brinquedo, daria certo para loja de roupa, para dentista, para médico. Queria saber se era a mesma fórmula, a mesma receita. E eu descobri que não, tá? Só um spoiler. Não é a mesma coisa. Então, assim, quando eu vi que só na Star Toys eu não conseguiria, uma vez que eu ficava o dia inteiro por conta dela, quando chegava à noite, casada, tem que cuidar de outras coisas, não daria certo eu ter outros clientes fora do horário de expediente. Foi aí então que eu conversei com meu marido, nós chegamos à conclusão que era o momento certo de nós começarmos uma coisa só nossa. Deve ter sido desafiador esse início. Você pode contar pra gente quais foram as suas maiores dificuldades? A insegurança, com certeza. Porque apesar do momento que você sabe que você é capaz de fazer, você de fato pegar um cliente e ter a responsabilidade de dar conteúdo para esse cliente, dar resultado para esse cliente, não é a mesma coisa. Quando você é, de certa forma, CLT, a sua mentalidade é diferente. Então, independentemente do que aconteça, seu salário vai estar lá no final do mês. Quando você troca a chave e você vira responsável pelo seu próprio negócio, esse pensamento cai por terra. Você precisa ter clientes, então você precisa fazer o que for possível para que esse cliente tenha resultado. Então, essa foi principalmente a parte mais desafiadora de ter a minha própria agência. Bom, a gente vai continuar esse assunto depois do intervalo. Eu convido vocês a aguardarem a gente e olha, fica ligadinho aí que tem muita coisa boa vindo.